Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2013. Estamos juntos há 549 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 72. O Salmo 72 tem a ver com a pessoa do rei e é uma oração para que Deus conceda suas bênçãos ao rei da dinastia davídica e permita que esse rei governe como um bom rei deve governar. Porém, apropriado das promessas de Deus para a dinastia de Davi, o salmista então suplica a Deus que expanda e muito as bênçãos que vai derramar sobre o rei davídico, cumprindo nele o domínio de Deus sobre todas as nações. E assim então nós temos aqui, mais uma vez, uma figura bíblica nos mostrando que ao governar o povo de Israel a partir de Jerusalém, do Monte Sião, Deus colocava ali o seu trono, simbolizado pela arca que era trazida até o monte, e deste lugar, e da justiça e da paz que ele ia declarar a partir dali, do reino que ele fundaria ali na pessoa do seu Messias, surgiria o centro de governo para todo o mundo. O salmo é intitulado como um salmo de Salomão, e nós temos dificuldade de definir se é um salmo composto por Salomão ou um salmo composto para Salomão. E então não temos muitas condições de concluir com exatidão do que é que se trata. Porém, é fato que Salomão é o descendente imediato de Davi, e é aquele que construiu o templo, é aquele que expandiu e muito os limites do reino de Israel, é aquele que venceu inimigos, que gozou de muita prosperidade material, que recebeu presentes das nações em redor, como o caso da rainha de Sabá, que governou com grande sabedoria, como nós podemos ver naquele episódio das duas mulheres que trouxeram seus filhos, um tinha morrido e outro não, e ele ameaçou partir a criança ao meio com uma espada e resolveu de maneira brilhante aquela questão. E então nós vemos que Salomão, com a grande sabedoria que teve, com o domínio que teve, com a expansão do seu reino, com a prosperidade nos seus dias, sendo um rei davídico, estava preparando para nós o cenário para Cristo, aquele que diz com todas as letras no Novo Testamento que ele é maior do que Salomão. Então, o que temos neste salmo? Mais uma vez uma oração pelo rei davídico, pedindo que Deus cumpra nele, nos seus descendentes e no rei davídico final, no Messias, toda a sua promessa de governar o mundo, partindo de Israel. O que é que se pede pelo rei? Pede-se que ele tenha justiça, nos versos 1 a 4. Você vê como aí a palavra justiça é muito repetida. E esta é certamente uma das características do Messias, conforme a gente vê lá em Isaías capítulo 11, nos versos 3 a 5. O Messias vai governar com justiça. Que ele permaneça, e que ele tenha permanência, é o que é dito sobre o Messias, ou melhor, sobre o rei davídico, nos versos 5 a 7. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. No verso 8, que ele tenha domínio de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Aqui nós estamos vendo a invocação da promessa de Deus aos judeus, lá em Êxodo 23, 31, quando Deus diz que vai dar para eles a terra de Canaã, e estes são os termos nos quais os limites da terra são descritos naquela ocasião, mas também temos aqui algo que vai ecoar lá no profeta Zacarias, quando ele vai falar que o rei vem montado numa jumentinha, mas que o domínio dele vai ser de mar a mar. Você confere isso lá em Zacarias capítulo 9, verso 10. Então, ele terá um domínio que diante dele se curvarão os habitantes do deserto e vão lhe pagar tributos os reis de Tarsis das ilhas, os reis de Sabá e tudo mais. Nós sabemos que a rainha de Sabá pagou tributos a Salomão. E também sabemos que vieram magos do Oriente trazendo seus presentes ao Senhor Jesus em seu nascimento. Mas sabemos finalmente que o cumprimento último disto é quando todos os reis da terra se prostrarão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Quando toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. É o que diz o verso 11. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Isso leva as coisas a um patamar tão grande que dificilmente se poderia esperar que isso fosse cumprido em Salomão. Embora Salomão tenha sido um rei grandioso, é óbvio que houve muitos reis na época dele que não se curvaram perante Salomão. Pois bem, o rei davídico final, ideal, deve governar com justiça, com permanência, com domínio, versos 12 até 14, também com compaixão, acudindo ao necessitado, tendo piedade do fraco, redimindo aqueles que estão oprimidos e sofrendo violência. E com o fechamento do salmo,
fala-se de abundância, de prosperidade e de bênção para esse governante davídico ideal. Então, vai haver abundância de cereais, uma colheita muito bem sucedida, ele vai prosperar e nele vão ser abençoados todos os homens, o que lemos no verso 17, evidentemente nos lembrando da promessa de Deus a Abraão. Reis vão proceder de você e em você serão abençoadas todas as famílias da terra. É, portanto, um salmo de teor claramente messiânico, embora nenhum autor do Novo Testamento tenha citado este Salmo 72 em qualquer dos seus versos. No entanto, quando você compara o seu tema de um governo com justiça, por exemplo, você tem a ideia de Isaías capítulo 11, um texto reconhecidamente messiânico, que você pode colocar em paralelo aqui com o Salmo 72. Quando você vê do seu domínio, que ele vai dominar de mar a mar, você também tem o texto de Zacarias capítulo 9, verso 10, que é claramente messiânico. Quando você tem a rainha de Sabá trazendo tributos, você sabe que isso se cumpriu nos dias de Salomão, mas Jesus está dizendo que ele é maior do que Salomão e que Salomão apontou para ele. Quando você vê, então, que no rei davídico serão abençoados todos os homens, aí você, claro, já sabe do que estamos falando, o que veio prometido desde Abraão, e é mostrado para nós no Novo Testamento como o Senhor Jesus é o filho de Abraão. Então, temos uma oração em favor do rei israelita, pedindo que Deus o abençoe com justiça, com permanência, com domínio, compaixão, prosperidade, bênçãos em geral, e que desta forma não só Israel, mas todo o mundo seja abençoado. Isso se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que recebe tributos dos reis magos, que é maior do que Salomão, que é aquele cujo nascimento estamos comemorando neste mês de dezembro. Portanto, está aí a conexão entre o Salmo 72 e o seu Natal. E esperamos que isso o ajude a ter uma compreensão ainda maior do quanto o Senhor Jesus Cristo cumpre todas as expectativas do Antigo Testamento, do quanto a Bíblia é o livro de Cristo e do quanto nós temos razões para nos curvarmos em adoração e também para enchermos o nosso coração de esperança, porque esse é definitivamente o Rei de que nós precisamos tanto. Louvado seja o Senhor Deus pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo, louvado seja o Senhor por esta oração em que podemos tirar tantas lições preciosas e fazer tantas conexões preciosas para a nossa vida entre o rei davídico e o Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi final, a raiz de Davi, que venceu e abrirá o livro da humanidade, da história da humanidade, como nós lemos lá em Apocalipse. Toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Senhor Jesus, e a nossa oração é que você, mais uma vez, compreendendo este salmo, cresça no temor do Senhor, cresça em amor à Escritura e continue estudando conosco. A gente volta aqui amanhã, se Deus quiser, para estudar o Salmo 110, que é mais um salmo messiânico. Bom estudo para você e a gente se encontra aqui amanhã, se Deus permitir. Até lá!